Olá, meu nome é professor Cláudio Corrêa de Oliveira Neto. Eu sou mestre em História, especialista em Educação, professor do Seminário de São Pedro nas disciplinas de Bens Culturais da Igreja 1 e 2. E hoje eu vim aqui, a pedido de irmã Vilma, para ministrar uma aula sobre o movimento de Natal. Na verdade, serão duas aulas, né? Uma primeira aula hoje e uma próxima aula na próxima quinta-feira, né? Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco de história, historiografia e fontes sobre o movimento de Natal. E na próxima aula a gente vai discutir sobre o movimento de Natal, catolicismo e a aproximação com o marxismo, né? Essas duas aulas são baseadas na minha dissertação de mestrado, né? Hoje a gente vai discutir um pouco do meu primeiro capítulo e na próxima aula a gente vai discutir um pouco do meu segundo capítulo, né? Esta aula vai ter dividida em 6 momentos e o primeiro momento é essa fala com vocês a respeito sobre a questão social e a igreja, né? Como é que a igreja vai se aproximar das questões sociais. Vamos lá? Então, eu preparei nesse primeiro momento uma pequena linha do tempo para a gente pensar essas questões sociais, né? Então, essa linha do tempo ela vai começar lá em 1891 com o Papa Leão XIII, né? É, promulgando a bula, a Regulum Novarum. A Regulum Novarum é uma bula que tem a intenção de discutir um pouco das questões sociais, em especial sobre o proletariado. Ela vai acontecer porque, principalmente depois da Revolução Industrial na Inglaterra, os proletariados vão se evadir do catolicismo e vão encontrar no marxismo e no socialismo um novo conforto, uma nova estrutura de proteção e de rearranjo social e até mesmo de um certo conforto espiritual. E aí a igreja, tentando barrar esse processo, vai justamente publicar a Regulum Novarum na intenção de fazer com que a igreja avance nas questões sociais, se preocupe com as questões sociais, tente recuperar um pouco desse proletariado perdido e não perca os camponeses, né, que estão nesse embaraço, nessa disputa de mentes e almas, né? Como reflexo desse processo da tentativa da igreja de se inserir nas questões sociais, a gente tem aqui em Natal, Rio Grande do Norte, em 1919, a criação da Congregação Mariana dos Moços em Natal, né? A Congregação Mariana dos Moços em Natal, ela é uma associação religiosa de leigos e ela vai surgir nesse intuito justamente de fazer um trabalho social, né? Principalmente com os rapazes da elite em particular, né? Mas havia outras classes envolvidas, mas a elite era o foco principal. E dentro desse processo, é aumentar a participação social dos católicos nessa sociedade, né? Em 1931, o Papa Pio XI ele vai lançar uma nova bula, que é o 40º ano, que é comemorando os 40 anos da bula anterior, né? E a 40º ano vai então reforçar todas as questões que já estavam na bula de a Regula Novarum de 1891 e vai incentivar a adoção de medidas, né, para a participação dos católicos na vida pública, no cinema, nas artes, na literatura, nas ciências, na educação, em todas as áreas que forem possíveis, os católicos devem atuar. Neste espírito, né, dos católicos virem a público, inclusive um termo que era utilizado, que era a recatolização, né, que é tornar o católico novamente, né, essa redundância, né, ou seja, converter aqueles católicos que eram católicos, mas não eram praticantes, em católicos praticantes, fazer todo um trabalho de conversão desses intelectuais para que venham participar, né?
E no Brasil, o maior expoente desse pensamento de recatolização, de retomada do catolicismo na cena pública e na cena política vai ser Dom Leme, né? E Dom Leme, em 1935, vai criar a Ação Católica Brasileira, juntamente com outros mecanismos como o Centro Dom Vital, e vai investir justamente nessa participação pública e política dos católicos, né? E aí a Ação Católica Brasileira ela vai ter essa estrutura social de reunir grupos sociais, né? Essas identidades de classe vão se reunir para fazer o trabalho católico naquele segmento. Então você vai ter a criação das juventudes femininas católicas, juventude masculina católica, juventude agrária, juventude operária, grupos de senhoras da Ação Católica, grupos de senhores da Ação Católica. Então você vai ter vários segmentos sendo representados dentro da Ação Católica, que tem esse intuito de uma participação mais ativa dos católicos na vida pública e política, e também um caráter assistencialista, de prestar assistência social aos mais necessitados, né? Em sintonia com isso, nós vamos ter o Cônego Monte, aqui em Natal, que vai, dentro da Ação Católica Natalense, criar a Juventude Feminina Católica, né? A Juventude Feminina Católica, nesse seu princípio em 36, sobre a coordenação do Cônego Monte, ela não tem uma ação tão assistencialista assim. A ideia da Juventude Feminina Católica nesse período é muito mais de um reforço às tradições católicas, ao crisma, ao catecismo, à leitura da palavra, ao louvor, ao terço, ao crisma, a todo esse conjunto, né, de reforçar as tradições católicas. Isso também do bispo da época, Dom Marcolino, que tinha uma postura bastante conservadora e acreditava que deveria haver uma distinção, uma separação entre lidar com as questões sociais, a assistência social e a assistência espiritual, né, que eram coisas distintas. Por isso, inclusive, essa juventude feminina católica inicial não presta tanta assistência social, mas uma assistência espiritual às moças dentro desse processo de evangelização. Ok? Vamos para a próxima.